Alô, alô, gente! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Oi, gente. Obrigada por todo mundo que acompanha a gente. No Spotify, Mulheres de Peito. Quem quiser ouvir, fazendo outras coisas. E quem quiser assistir o vídeo, no YouTube, é a doutora Érica Montalvão. Hoje o tema pra gente é um tema, pra mim, é difícil. É um tema, acho que para todo mundo deve ser, porque é um tema que precisa de conhecimento, mas além de conhecimento, você precisa ter um cuidado para falar sobre ele, porque não dá para falar qualquer coisa também. Mas é um tema que é atual, que a gente precisa falar e falar constantemente. Suicídio. Eu trouxe para conversar comigo hoje o Dr. Galiano. Ele é psiquiatra. Eu vou deixar ele se apresentar, porque eu não sou boa nisso com ninguém, e vocês sabem disso. Tudo bom, Érica? Tudo. Então, que bom. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Galiano, eu sou médico psiquiatra aqui em São José dos Campos, atendo ali na Avenida Anchieta. Eu tenho especialidade em psiquiatria da infância e adolescência e também trabalho com psicoterapia, fiz minha formação com psicanálise lá no SEDES, em São Paulo, né, no Instituto SEDES. E estamos aí para conversar sobre esse tema aí, que é um tema delicado, mas que precisa ser conversado, porque quando aparece a questão, é bom ter um pouco já um norte, né, para seguir, né, para não ficar tão eu acho que perdido, tudo que é incomodado. conversado fica menos pesado. Sei lá se isso algum dia vai ser menos pesado, mas eu acho que fica menos difícil da gente poder não entender. É lidar com isso. Lidar. Você Isso. já tem algumas diretrizes, né? Você já ter algumas diretrizes ajuda, né? Por exemplo, a questão do sofrimento mental, às vezes tem uma diferença muito grande entre isso aqui é uma falta de tá assim porque quer, né? Ou você entender isso de outra forma já é um caminho que abre portas, né, para uma mudança. É interessante. Suicídio. Como que a gente diz o que é o suicídio? Porque, assim, ao pé da letra, como você falaria? Suicídio é o ato de tirar a própria vida, né? Essa é a definição. Então, a partir daí, é uma questão de saúde pública, porque ela é muito prevalente, né? Ela acontece mais do que a gente gostaria, né, no mundo, né? Então, é algo que a gente coloca dentro da saúde pública e ela é prevenível. Então, você tem como, uma vez que você vai vendo alguns sinais, você vai observando e você intervém de uma forma mais efetiva, você consegue com que a pessoa saia daquele estado de ideação suicida, né? Que assim, a mente está pensando em morrer, está pensando nessas coisas, e ela sai desse estado e acaba não cometendo, né, o suicídio. Então... E assim, eu não sei, e você deve, lógico, saber muito mais do que eu, a gente está tendo mais suicídio ou está falando mais sobre suicídio? A gente está falando mais sobre suicídio. E assim, no mundo todo, nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio caiu, porém, na América Latina, né, a gente tem dado mais da América Latina, ela aumentou em 17%, né? Então, no mundo inteiro caiu, mas por aqui tem aumentado. Algum motivo que nessa pesquisa fizeram? Não apontaram, foi mais um levantamento assim, de números, mas a gente associa às vezes as condições socioeconômicas, né, coisas nesse sentido, porque a gente está falando da América Latina inteira, né, não só do Brasil. Entendi. Pandemia? A pandemia foi felizmente assim, havia uma expectativa de que fossem ter uma disparada, né? Mas foi menos do que o esperado. Isso é uma coisa, de certa forma, aquela notícia ruim que não foi tão ruim, né? Então, assim, no geral, no mundo vem caindo. Mas ainda é muito prevalente. Eu acho que eu nem comentei, mas entre homens e mulheres, estatisticamente, é mais comum em homens? É mais comum em homens, porque a gente acredita que os homens eles têm mais os meios, né, de conseguir
efetivar, né, o suicídio. Então, ele é mais comum em homens, mas assim, em termos de tentativas, a gente não tem esse estatística, dado, né? entendeu? Não dá para saber, né? Uhum. E existe uma causa principal, ou vários fatores podem, né, cometer. Eu sei que vários, mas assim, essa pergunta é só porque muita gente deve falar, qual que é o motivo né? Por que a pessoa está... Então, você sabe que assim, a ideia do suicídio, ela vem porque a mente da pessoa, ela está encarando a vida dela como uma coisa assim, não tem saída, né? Então a gente fala assim, não tem uma... De repente a mente, por vários motivos que a gente pode conversar um pouco, tem uma sensação assim, de desesperança, que a gente fala, daqui para frente não vê nada daqui para frente, né? E entra num estado de pânico, assim, de desespero em relação a isso. Então, a pessoa quando a mente entra nesse estado de percepção é que vem a ideia do suicídio, né? Então é algo... Agora, em que circunstâncias que vem isso? Então, assim, por exemplo, pessoas que estão passando por depressão, né? Pessoas que têm um transtorno, às vezes, bipolares, todos esses são fatores de risco. Então, assim, os transtornos mentais, né? Depressão, transtorno bipolar, alguma ansiedade mais grave. Porque a ideia é a gente saber qual uma causa principal, se é que tem, né? Então assim, a depressão, a ansiedade são as causas, assim, quando a gente fala das questões emocionais. Quadros de dor também, quadros crônicos de dor também são fatores que precipitam a pessoa a entrar nesse estado de desesperança. Do ponto de vista de ambiente, então assim, a pessoa ter à disposição os meios, por exemplo, armas letais, né, perto dela, a questão de conflitivas familiares, situação de desemprego, todas essas situações que tiram a pessoa de uma situação que ela estava mais ou menos habituada, né, e que geram um estresse muito grande, são considerados fatores de risco, né, a perda de alguém querido, tudo isso entra com a predisposição da pessoa e às vezes pode acontecer. O suicídio, assim, não é só quem suicida que tem um problema, a família toda depois acaba, não é adoecendo, mas ela sofre junto, né, quando ela percebe que tem uma pessoa que tem uma tendência depressiva, que pode desenvolver um suicídio. A gente fala que a família, ela tem que abraçar nesses momentos também, quando a gente percebe, né? Esse quando percebe é que, para mim, é o que pega. Eu acho que deve ser para todo mundo. Porque essas coisas são a depressão, a ansiedade, são transtornos assim que às vezes não é uma coisa mais intrínseca, né? Então você não é aquela coisa que a pessoa sai gritando, né? Sai falando as coisas. Então você, às vezes, a pessoa sofre às vezes mais calado. Então você consegue ter alguns sinais, né? E a gente pode conversar sobre isso que vão, assim, ajudando a deixar a orelha em pé, né? Entre todas seus trabalhos, assim, algum fator específico que você percebeu entre os seus pacientes, que eu falei, alguma marca comum que você possa falar pra gente? Falou, olha, isso aqui é um pouco mais comum, ou não tem de sintomas, assim, falou, é uma coisa que é meio parecidinho. Não é igual, porque são pessoas diferentes, em momentos diferentes, em vidas diferentes. Mas alguma coisinha que você possa falar assim, eu tô tentando achar alguma coisa para ajudar todo mundo e até a mim. Você diz o que um sintoma, alguma coisa comum, que você fala, mais ou menos isso aqui parece um pouco parecido. Então, por exemplo, bom, na minha prática, assim, o que a gente vê às vezes dos adolescentes, né? A conflitiva sobre a questão da sexualidade, são questões que normalmente geram muita angústia, né? E daí essa angústia vai gerando sintomas de ansiedade e às vezes você daí entra na questão depressiva, né? Então, assim, sintomas que chamam a atenção. Mudança no comportamento e mudança na fala, né? Que a gente fala. Então, por exemplo, a pessoa saía com os amigos, de repente para de sair, né? A pessoa fica mais isolada no quarto, daí começa a dormir demais, né? Começa a ter alteração no apetite, no modo de comer, começa a ficar, às vezes, um pouco irritada demais. Tudo isso chama atenção para ver que alguma coisa não está indo bem, e daí, às vezes, é um quadro depressivo, e
E às vezes vem esses pensamentos, né? Na depressão é muito comum vir esses pensamentos de morrer. Mudança de comportamento na adolescência é bem esperado. Eu estou falando adolescência porque a gente percebe essa mudança. Isso. Às vezes, para pertencer a um grupo, você se encaixa fisicamente ou até psicologicamente no grupo. E uma pessoa que não era nem de uma forma alguma pertencente a esse estilo, né? E aí, por exemplo, a gente já releva um pouco porque é adolescente, às vezes nem dá muita bola, né? Isso é um pouco ruim também, né? Então, você vê, o adolescente, na adolescência ele está entrando numa fase de socialização, né? Saindo do núcleo familiar e indo para uma socialização maior. Então, é esperado esse comportamento de mais socialização, né? E não, às vezes, de um isolamento. E também não necessariamente você tem um quadro, por exemplo, de uma irritabilidade constante, né? É que vem, às vezes, quando não tá bom, vem mais ou menos tudo junto. Vem irritabilidade, vem isolamento, vem mudança, assim, meio abrupta de coisas que não mudam com a idade. Por exemplo, sempre gostou de jogar futebol, né? É difícil alguém na adolescência falar, agora eu não gosto mais de futebol, né? E, de repente, a pessoa para de fazer as coisas que gostava de fazer, entende? Então, isso você pode ser já um sinal de que você tem que pensar num sofrimento emocional. E daí as outras coisas, às vezes, quando a pessoa fala, né? Às vezes os adolescentes falam, né? Puxa, era melhor tá morto, né? Não sei por que eu tô fazendo aqui, né? Eu sou um peso para todo mundo, eu só atrapalho, né? Esses tipos de discurso daí são falas que daí demonstram, às vezes, esse sentimento de desesperança, né? Que está transitando entre essas ideias. E daí você, nessa fase, é importante ter a conversa, né? Com o filho, né? A gente está falando aqui de adolescente, é importante você ter essa conversa para entender um pouco mais o que pode estar acontecendo, né? Outras coisas também que são importantes a pessoa às vezes começa a doar coisas que gosta, sabe? Começa por exemplo, ou adultos passar número de conta de banco, sabe? Começa a fazer um movimento assim, isso tudo é muito... É um alerta, né? É um alerta grande. Olha, então, isso é interessante, a gente achar que frases soltas, né? Melhor morrer mesmo, melhor eu morrer mesmo, que acaba com essa história logo, mas às vezes a gente acha que é no impulso, e às vezes nem dá bola, mas aí pode ter... Porque se você pensar, essa frase, realmente você não está muito bem, né? Para elaborar isso na cabeça, para vir essa ideia na cabeça... É que realmente você não está muito bem, porque tem tanta coisa que a gente pode falar quando a gente está, sei lá, bravo, né? Mas não esse tipo de ideia, né? Então isso é importante. Então a gente não deve menosprezar, mesmo que seja na brincadeira, que a gente acha que seja na brincadeira, uma frase dessas. É melhor você conversar, explorar o assunto, né? E ver se aquilo tem mesmo... Você estava querendo dizer isso mesmo ou não, né? Foi só uma força de expressão, né? Isso é então importante. Isso pode ser um primeiro caminho. Pode ser um primeiro caminho. São sinais de alerta, né? Que a gente pode... Porque muitas vezes a gente está nessa correria do dia a dia, essa vida nossa, trabalha fora, volta correndo, tem tempo pequeno para comer e às vezes não dá tempo. Eu estou falando de adolescente, mas assim, a gente não consegue conversar mesmo com um adulto que está em casa, né? Mesmo na hora do jantar já vai fazer outra coisa. E aí passa desapercebido alguns sinaizinhos que ou então a gente não passa, porque a gente não viu mesmo, né? Então, porque às vezes são frases soltas, né, que por causa dessa correria do dia a dia, mas acaba soltando uma frase ou outra com esse teor, né? Ou também a pessoa que daí fica muito, assim, deitada o dia inteiro, né, mas numa linha mais de um desânimo, né? Isso daí você também... Que a gente fala assim, parece que é coisa de adolescente, né? Quer ficar só deitado, não sei, agora tem o celular, computador... É bom dar uma olhada, né? Não quer dizer que seja, mas são coisas que... E hoje eles têm, qualquer pessoa, né, adolescente, né, adulto também, uma visibilidade na internet, como fazer tudo o que eles querem fazer, inclusive suicidar. É bem colocado. Às vezes um sinal importante também é... Onde está passeando. Por onde passeia, o que pesquisa na internet, né? Às vezes as pessoas que têm essa ideação estão lá pesquisando as formas de autoextermínio, né?
Então, uma das coisas que a gente percebe um possível suicida é essa, das frases soltas, né? As frases soltas. Mudança de comportamento. Uhum. Do comportamento mais, assim, isolado, sem querer conviver com os amigos, sem querer conviver com as pessoas, isolado de um modo geral. E... Às vezes ele continua, por exemplo, estou falando em jovem porque eu acho que para mim é mais fácil, mas assim, no trabalho ele continua super produtivo, na escola ele continua se dando bem. Existe isso? E aí ter um comportamento suicida ou não? Ou vem tudo junto? Parece que meio que desaba junto. Normalmente desaba junto. Às vezes cai o rendimento na escola, né? O relacionamento na escola fica prejudicado. Então, você vai somando as pistas, né? Vamos dizer assim. Mas se você tem alguém que só fica deitado e não faz nada de lazer, por exemplo, se ele não se sente... alguma coisa te diverte. Ele fala assim, nada me diverte, né? É um sinal de que, não de ideação suicida, né? Mas às vezes de uma depressão, alguma coisa assim que... Vale a pena avaliar, né? Uhum. E quando deparamos com uma pessoa, bom, aí a gente percebeu uma possibilidade da pessoa ter essa ideia suicida, né? Uhum. Quando a gente se depara, o que é melhor fazer? Você já começou a falar para a gente bater um papo, vir conversar. Tem algum protocolozinho? Tem uma listinha? Tem uma listinha. 2, 3, 4. que Os passos. Vamos fazer uns passos, então. Bom, acho que o primeiro passo é escolher um lugar para conversar. Tem que ser um lugar onde a pessoa tenha privacidade, né? A gente fala isso, mas é importante, porque às vezes as pessoas moram com várias outras, né? Daí tem certas conversas que tem que ser mais no particular, né? Entendi. Então, outra coisa também que você precisa fazer é dizer que, então assim, abrir para conversa, né? Então você abre dizendo que você tem ficado preocupado porque você tem observado, por exemplo, que a pessoa só fica deitada, né? Os sintomas que ela apresenta, né? Que você só fica deitado, que você já não sai mais com os amigos, né? E parece que tem questões, quando as pessoas ficam assim, eu ouvi dizer que às vezes as pessoas estão desanimadas, né? Estão tristes por dentro, e daí você vai ouvindo, né, o que a pessoa vai falando, e você em algum momento pode perguntar tranquilamente. Também, quando as pessoas estão assim, às vezes a mente, né, fica com o pensamento de que seria melhor não estar aqui, melhor morrer. Você tem sentido isso, né? Então, porque daí você faz as pessoas normalmente... Bom, dá para né, perceber. Então, mas isso abre uma janela, né, para a pessoa poder, às vezes, não conversar naquele momento, mas no momento seguinte ter... Né, então, assim, o primeiro passo é ter um ambiente, né, isolado para conversar. O segundo passo é perguntar sobre aquilo que você está percebendo, né? Então, assim, que você não está... Eu estou percebendo que você não está tão bem, as notas estão caindo na escola, você está com alguma dificuldade, e linkar isso com o aspecto da depressão, né? Que assim, puxa, ouvi dizer que existe alguma coisa que as pessoas às vezes ficam tristes demais o tempo todo, perdem o prazer, né? Sentem tristeza na maior parte do tempo. E também ouvi dizer que, às vezes, quando a pessoa está assim, vem vontade de morrer, vontade de sumir. Você está sentindo isso? Porque... Perguntar, sem pressão, tentar amorosamente. Isso é um exercício, com toda conversa tem que ser amorosa para ter troca, né? Mas para que ele não se sinta pressionado, né? E isso eu acho que é interessante, que às vezes a gente fica com medo de perguntar. Ai, mas você já pensou em acabar com a sua vida, né? A gente fala até com medo. Até vai ser um treinamento isso aí, né? As pessoas às vezes têm medo de perguntar do assunto e achar que isso vai estimular mais. Isso é um mito, né? Isso não existe. Então, assim... isso é importante, hein? Você perguntar dessa forma, né? No sentido de como se aquilo fizesse parte, às vezes, de uma doença. Eu gosto de colocar dessa forma porque você não cria você atribui a doença mesmo, né? Você não atribui como... porque senão a pessoa, às vezes, pode até ficar com vergonha de falar, né? Então você fala assim, a doença... Fala, não sabia que a doença dava esse tipo de pensamento. Quando você coloca assim, que é a verdade, né? Também cria um estado mais... E mostrar mais disponível em escutar, né? E mostrar disponibilidade para escutar.
Então, assim, daí, dependendo se a pessoa der um sinal positivo nisso, daí o terceiro passo é você fazer as medidas de proteção, né? Então, por exemplo, então daí você tem que tirar, por exemplo, sei lá, se tem arma em casa, se tem faca, né? Dependendo, daí você tem duas grandes diferenças. Uma coisa assim, a pessoa falar, às vezes eu penso, né? Tá, mas então assim, existe o pensamento e o planejamento, entendeu? Então assim, também é importante você perguntar. Se a pessoa fala assim, não, às vezes eu penso, mas você pensa, já planejou? Já você está planejando alguma coisa? Não, às vezes, ou vez ou outra passa pela minha cabeça. Então isso é um tipo de atitude que você tem que tomar. Então assim, de qualquer forma você toma a atitude de tirar as coisas de casa, assim, que são perigosas, e daí você planeja um encaminhamento para um profissional de saúde, né? Agora, se a pessoa já tem não, eu estou planejando, coisas assim, está muito forte, daí você tem que já ter tirar as coisas de casa, mas também já ser uma conduta mais rápida para uma avaliação, né? Meio que o quanto antes, né? Bom, no final das contas, não, nem é final, no começo das contas, a gente está disponível a ouvir o outro, como tudo nessa vida, né? E sem também, outra coisa não é o momento de dar conselhos, né? De falar assim, nossa, mas como é que você está sentindo isso? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse daí não... Porque assim, aquela percepção e vivência, ela é real para a pessoa, né? Então, aquilo é real, né? Não tem motivo, né? Todo depressivo fala assim, doutor, né? Muitos chegam lá, doutor, estou bem financeiramente, tenho trabalho, minha família está bem, mas eu não estou bem, né? Não tem nada errado na minha vida e eu não estou mal, né? Então, assim, não precisa ter coisas necessariamente ruins na vida para a pessoa não estar se sentindo bem, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas você tem saúde, você está bem, você tem amigos, por que você está sentindo assim? E essas frases caem muito mal, né? A pessoa se sente assim, não... É como você está falando assim, eu estou vendo o céu azul, mas o outro fala assim, não, mas o céu... Tá cinza. Né? Nossa, estou elaborando um monte de coisa aqui na minha cabeça. Vou sair do script. Mas como assim? Hoje você deve ter nos seus estudos uma estatística de qual idade é mais comum o suicídio? Um período de idade, né? Mais comum? Tem. São 2 períodos, na verdade. É a adolescência, né? Por volta aí dos 14 anos, assim. E a questão da velhice, né? Dos idosos. São dois picos. A adolescência tem a ver um pouco com a questão da imaturidade mesmo, né? Um pouco do processo das emoções meio à flor da pele e que falta um pouco de autorregulação. E então, isso daí é um dado estatístico, né? Você tem maior incidência disso e na velhice também, né? Pelas questões da velhice, doenças associadas, aposentadoria, questões nesse sentido. Eu percebo que eu trabalho com mulheres, né? E eu percebo que esse envelhecimento está sendo meio trabalhoso. Não é trabalhoso. Não querem envelhecer fisicamente falando, nem é por questão de doenças. Porque questão de doenças, vão tomando remédio e vão tratando, porque não vê, tá interno. Mas fisicamente, eu tenho bastante paciente que não quer envelhecer. Isso pode estar um pouco também envolvido. Ou não? Essa eu acho que daí entra da transição das fases da vida de todo mundo, né? Que é um processo que todo mundo passa e que gera o que a gente chama de uma angústia, né? E vamos vendo como que cada um vai lidando. A evolução, né? Mas aí para virar depressão, né? E depois a questão de alguma ideação ruim, né? Mas são os dois picos, assim. E assim, a gente conseguiu detectar que aquela pessoa tem uma ideação suicida. O que você indicaria que ela pudesse fazer para melhorar ou para preencher o espaço, para pensar em outras coisas? O que você indicaria? Tem algum também? Um protocolozinho? Adoro o protocolo aqui, viu? Então, de dicas, sabe? Porque às vezes tem coisas perdido, que né? protegem, né? A gente tem, por exemplo, fatores de proteção também contra essa questão do suicídio, né? Quer dizer, o que protege
contra alguém que, mesmo que às vezes que esteja pensando, né, pensando, não planejando, sim, né, sim. de fazer, ou o que ajuda a pessoa a lidar com isso, né? Então a gente tem assim, um sentimento, quanto mais conectada essa pessoa se sente na família, né, e na comunidade, menor são as chances, a pessoa consegue até conviver com um pensamento ruim dessa qualidade, mas ela consegue esperar o tempo para isso passar, né? Porque é o que eu também falo para todos os meus pacientes. Vai passar. Eu falo assim, olha, você está olhando agora, parece que não tem saída, mas como é que eu vou te dizer isso? Todo dia pessoas passam aqui e depois de alguns meses isso some, né? Então, assim, é uma coisa temporária, né? Então, muitos somem, né? Às vezes a pessoa, em algum momento aquilo passa, né? Fala de novo para mim que você acabou de falar sobre a sociedade e família. Ah, sim. Eu quero guardar bem. Gente, guardem isso que para mim é importantíssimo. Então, os fatores de proteção são assim, o sentimento de forte conexão, né, com a família, né, e com a comunidade, né? Então, isso, daí a gente até estava discutindo lá, né, na PM, que você fazendo, né, pertencimento. Isso é uma grande, isso eu acho que é uma questão moderna, onde as pessoas, onde a gente tem, isso está meio perdido, né? A gente está todo mundo junto, amontoado, né? Mas não tem sem conexão. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Você ter esse sentimento de rede de apoio, né? Então você consegue isso às vezes em comunidades, né? Grupos de igreja, né? Para quem tem essas, para quem frequenta. Então assim, esse senso de comunidade é muito importante. Outra coisa importante é a habilidade para resolver problemas, né? E a gente fala assim, mas isso é interessante porque isso pode ser ensinado, sabe? Desde pequenininho, para qualquer coisa. Pegar água, vai lá, pega o copo, vai lá no filtro, tira a água, né? Isso. Estimular as crianças a fazerem as coisas. E depois ferramentas para lidar com a vida, por exemplo, vamos pensar no adolescente, né? Ele tem a vida social ali começando, né? Então toda essa questão de fofoca, de bullying, para tudo isso você acaba, a gente acaba instrumentalizando, né, os adolescentes. Quando a gente fala assim, filho, sei lá, o fulano me xingou de alguma coisa, você fala, olha, você se sente assim? Não, então ele está errado, né? Então, sei lá, você pode conversar com ele e falar assim, você está viajando na ideia, né? Quer dizer, quando você vai falando isso, você vai dando ferramentas, né, que é a forma dele lidar com essas conflitivas. Então, quanto mais ferramentas ele tiver, né, para solucionar os problemas da vida dele, mais protegido ele fica, porque quando a gente tem problemas que ficam ali apitando, isso, né, meio crônicos, isso é ruim para a saúde mental, né, de um modo geral. E em relação a pessoa, um amigo seu foi lá e falou, eu tô com... Você descobriu que ele tem uma tendência, ainda falou que quer dar cabo na vida, mas que não conte para ninguém, que senão você não é mais meu amigo. Que informação você daria para essa pessoa que está do lado e você fala, e agora o que eu faço? Essa é uma ótima pergunta. Então, a gente, quando vai conversar com as pessoas, a gente fala, sou muito seu amigo, né? Mas essa é a única informação, né? A gente até como médico, né? É a única duas informações que a gente não tem o sigilo, né, médico. Uma é a questão do desejo de suicídio e outra de homicídio, né? E então a gente conversa daí com um colega e fala assim, olha, mas não é porque eu não posso guardar isso só para mim, né? Porque eu tenho que conversar com outras pessoas para a gente poder, porque isso precisa de mais gente para te ajudar, né? Não é que isso não ter sigilo não quer dizer que a gente vai ficar falando para todo mundo, né? A gente vai falar para pessoas chaves que têm um poder de ajuda e que são importantes no processo de tratamento, né? Então assim, na verdade, não guardem segredos, não levem sozinhos para você achar que você vai resolver o problema do seu amigo de vida, rede de apoio. Boa. Isso, né? É muito comum, né? Assim, às vezes, com adolescentes, né? Às vezes os adolescentes se abrem entre si e surge essa fala, mas não conta para ninguém, né? Então, assim, eu daria o conselho
E por isso que são importantes campanhas, você entende? Porque uma vez que daí, me falaram que não é para guardar esse tipo de informação, né? Então a pessoa fala assim, olha, você me desculpa, mas eu vou contar porque é uma questão de saúde, né? Não é um segredo, né? Uhum. Então isso daí você tem... É importante que você conte, por exemplo, se a gente está falando de adolescentes, que eles contem para as pessoas mais velhas que têm daí um poder de influenciar e de direcionar. Porque é uma distorção da mente, né? Da percepção de mundo da mente. A pessoa, quando pensa isso, ela não está ela está com a mente com interpretação prejudicada em relação à vida, né? Tanto é que aquilo passa depois, né? E uma vez que a pessoa que tem tendência suicida percebeu, porque até então às vezes ela nem percebia que ele estava nesse momento, estava nesse estágio, e aí conversando, tendo ajuda, psicoterapia, psiquiatra, né, que é importante, Sim. ela se nossa, eu estava nesse momento e não percebi, né? Geralmente, assim, essa ideia demora para... Porque eu sei que é pessoal, né? Mas demora para assumir, tratar, não é tratamento, não é essa ideia, essa ideação. A ideação suicida, quando a pessoa, quando ela chega no consultório, assim, os casos que são... Tem casos que são arrastados, né? Ou recidivam, né? Infelizmente. Mas, assim, muitos casos, quando a pessoa ainda não tratou para depressão, por exemplo, quando você começa a tratar para depressão e tem um bom resultado na depressão, às vezes um dos primeiros sintomas que somem é a ideação suicida. Então, essa é uma coisa boa. É a primeira coisa, a mente, porque a ideação suicida, assim, a mente... na depressão tudo fica difícil, sabe? A pessoa levantar de casa parece que sente dor emocional em qualquer coisa. Então, eu sempre falo para os pacientes, você gostaria de morrer ou você gostaria de não estar sentindo essa dor, né? Que é a grande questão. Eles não conseguem separar às vezes, né? Não, daí a grande maioria fala assim, não, eu gostaria de não estar sentindo essa dor, por isso que eu quero morrer. Então vamos fazer o tratamento, que também funciona, né? Entende? Porque a mente, ela propõe... a proposta da mente é assim, tá doendo, então morre que acaba, né? A mente fica martelando isso na cabeça das pessoas. Então, quando você dá essa outra possibilidade, daí fica uma coisa com mais campo, né? Você tem mais espaço para lidar com as coisas. Então é legal. Esses círculos de palestras contínuos, né? De conversação. A gente conseguir conversar com as pessoas sobre o assunto sem medo de estimular. Eu acreditava bem antes, né, da medicina, mas assim, e isso que muita gente acredita é que quando a gente fala de alguma coisa, a gente vai despertar essa coisa, né? A gente fica meio com receio de falar, então isso não vai acontecer se a pessoa não tem um motivo específico que isso aconteça. Que isso aconteça, Então temos que falar sobre o assunto, é mais comum do que a gente pensa, o que não é comum, mas graças a Deus não é comum o fim, que é no suicídio efetivamente. Exato, né? Rede de apoio, pertencimento. Rede de apoio, pertencimento, habilidades para resolver conflitos. Tá. Né? Que mais? Essas três são bem fortes, né? Eu sei que eles são... algumas pessoas têm mais dificuldade motivacionais para começar as coisas, embora saibam que podem ajudar. Tem alguma forma que alguma orientação que você dá nesse sentido? Por exemplo, motivar. Eu acho que ela sempre quis tocar violão, mas nunca fez. Eu acho que nesse momento pode ajudar. Tem alguma coisa que você possa falar de motivar essas pessoas? Ou nesse momento nada motiva? Nesse momento, a depressão, ela até do que gostava de fazer, para de fazer. Né? Entendi. Então, assim, você tem que... Nesse momento, eu imagino que você tem que focar no tratamento da depressão. Daí voltam os gostos, volta o entusiasmo, né? Tá. Mas e daí você reforça a rede, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que em termos de qualidade de saúde mental, né, essa questão de senso de pertencimento é muito importante manter construído já, né?
assim... vir vindo. Vir vindo, né? Então, assim, que é o que a gente estava falando na PM lá, do grupo dos escoteiros, né? Você ter um grupo, assim, que você... De pertencimento. Né? Você ter essa questão, essas atividades que têm um fundo filantrópico, né? Elas também têm esse senso de missão, né? O senso de propósito, isso daí também é uma coisa que alimenta a alma, vamos dizer assim, né? E passa essa fase, teoricamente, como estatisticamente na adolescência é mais comum e depois, né, mais pra frente. Mas passando dessa fase já dá uma calmaria de novo. Né? Mas assim, se você criar um ritmo, você não para nunca. Se tiver exatamente todas essas mudanças na vida. Alimentação. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? A gente tem a alimentação como um protetor para a saúde mental de um modo geral, né? Então, hoje você vai bastante mais para a linha da dieta mediterrânea, né? Então, assim, sementes, nozes, né? Coisas nesse sentido, peixes, azeite de oliva, coisas nesse sentido. Para estimular a atividade cerebral, né? Tem a ver com processos inflamatórios, né? Que as pessoas falam. Também a microbiota também ingerir bastante elementos fermentados, né? Por exemplo, iogurte, coisas assim, têm sido bastante estudados com resultados bem interessantes na manutenção da saúde, né? Da mente, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ainda tem muito que vai aparecer ainda sobre né, a microbiota intestinal. Está começando agora, está engatinhando, né, sobre o assunto, mas tem livros que falam segundo o cérebro, né? Segundo o cérebro, Intestino, segundo o cérebro. Bom, a ideia da gente bater esse papo aqui hoje é exatamente falar sobre o assunto, tirar o peso, o medo de falar sobre o assunto e tentar dar a primeira ideia do que pode ser feito. Né? Então, a gente já falou, mas eu vou repetir porque para mim isso também guarda quando eu repito, tá? É uma boa técnica. Pertencimento. Primeiro, comunicação, conversar. Conversar. Depois que você percebeu alguma possibilidade de conversar. Pertencimento. O que mais? Me ajuda. Eu estava pensando assim, conversar, né? Respeitar, encaminhar. Perfeito. Né? Conversar, respeitar e encaminhar. E falar sobre o assunto, né? E depois esse senso de comunidade e a habilidade de resolver os conflitos, né? Isso é pela psicoterapia ou você pode ter às vezes grupos na comunidade, né? Que podem... É uma habilidade que dá para ser treinada, sabe? Então são habilidades sociais que a gente fala. Habilidade de resolver conflitos. O mundo empresarial tem curso disso. Resolução de problemas. É fantástico. É que às vezes a gente para e segue um curso só, foi o que eu falei. Faz alguma coisa e começa outra depois, junto, porque isso vai estimulando aí. Mas é exatamente isso. O nosso papo de hoje, a gente consegue falar mais, mas eu não vou estender mais, porque senão fica cansativo e a gente tem que tentar... vai ser o primeiro dos vários papos que a gente vai ter, tá? Já fica o convite aqui para a gente continuar falando sobre o assunto. O suicídio não é fácil de conversar, a gente precisa ter delicadeza de conversar para saber o que falar também, porque tem um monte de gente lá atrás ouvindo que a gente é responsável. Sim. Né? Então, assim, não é fácil nem para mim nem para você, meu amigo, mas obrigada por você ter aceitado esse convite. Sinta-se convidado para quando quiser. Você me fala, Érica, eu preciso falar sobre um tema aí, a gente organiza, a gente fala porque é importante essa comunicação. Tá bom? Tá joia, Érica. O seu Instagram, onde te acha? Psiquiatra_Galiano Brazuna. Muito bem, crianças. Gente, muito obrigada. Até a próxima.